Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses. Entramos ontem no capítulo 2 e hoje nós vamos dar continuidade dos versículos 4 até o 7, que nos diz assim: E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque embora me encontre separado de vós no corpo, contudo estou convosco em espírito, regozijando-me ao ver vossa organização e solidez da vossa fé em Cristo. Portanto, tal como recebestes a Jesus Cristo, nosso Senhor, assim conduzi-vos nele, confirmando vossas raízes e sendo edificados nele, estabelecidos na fé que aprendestes abundantemente nela com ações de graças. Uma vez então, como nós vimos que toda a sabedoria e todo o conhecimento estão em Cristo, o cristão não deve ser enganado com raciocínios falazes de líderes de seitas falsas. Desconhecendo a verdade, eles tentam atrair os seus seguidores por meio de uma apresentação enganosa de sua mensagem. É precisamente o que fazem os hereges. Eles baseiam seus argumentos em probabilidades e elaboram então um sistema de ensinamentos apoiado em deduções. No entanto, mas aquele que prega a verdade de Deus, ele não precisa depender de coisas como eloquência, como argumentos. Seu melhor argumento sempre será a verdade, e esta, a semelhança do leão, irá defender a si mesma. Esse versículo ele revela que o apóstolo Paulo estava ciente dos problemas e perigo que os colossenses estavam enfrentando. Ele se apresenta, então, como um general que inspeciona as tropas antes da batalha. As palavras aqui, ordem e firmeza, elas são termos militares. A primeira descreve, então, uma companhia de soldados em forma, todos bem alinhados. Ordem. A firmeza descreve um flanco sólido ou uma defesa sólida apresentada contra o inimigo. Paulo se regozija ao ver em espírito, embora não no corpo, como ele diz, como os colossenses estão firmados na palavra de Deus, em ordem, com firmeza. Agora, então, no versículo 6, ele então se propõe a encorajá-los a continuar tal como começaram. A saber, começaram pela fé. Ora, ele diz: como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Essa ênfase parece recair na palavra Senhor. Eles precisam reconhecer que no Senhor há suficiência total. Ele é o que basta para a salvação e para toda a vida cristã. Paulo aqui lhe exorta os santos a sempre reconhecerem a soberania e a suficiência de Cristo. Não devem se permitir desviar dele, acatando ensinamentos humanos, por mais convincentes que eles sejam. Aqui, andar é uma palavra que, com frequência, ele descreve, então, a vida cristã. E ele está falando aqui do andar como uma ação em progresso. Não se pode andar e ficar parado ao mesmo tempo. O mesmo sucede na vida cristã. Ou estamos progredindo nela, ou estamos retrocedendo. Paulo se serve de uma expressão tirada também da agricultura e depois de uma tirada então da arquitetura. Então ele começa a falar primeiro do exército, depois da cultura, da agricultura e agora da arquitetura. Então ele fala radicados. Refere-se ao que teve lugar no momento de nossa conversão. É como se o Senhor Jesus fosse o solo
e tivéssemos as nossas raízes nele, recebendo dele toda a nossa nutrição. Isso também enfatiza a necessidade de termos nossas raízes bem aprofundadas nele, de modo que, quando soprarem os ventos, não sejamos abalados, como nos fala Mateus 13:5, 20 e 21. Em seguida, então, Paulo muda para a figura da arquitetura, ou seja, do edifício. Ele fala, além de estarmos em ordem, firmados, enraizados, também precisamos estar edificados em Cristo. É sugerido aqui que o Senhor Jesus, ele é o fundamento e que nós somos edificados sobre ele. Como diz lá em Lucas 6, 47 a 49, a rocha eterna. Fomos radicados uma vez para sempre e estamos sendo o quê? Edificados. Mais ainda, Paulo fala, e confirmados na fé. O pensamento é que isso constitui o processo que continua durante toda a nossa vida cristã. Ordem, firmeza, enraizados, edificados e também confirmados na fé. Esse é o processo, então, de toda a vida cristã. Os fundamentos do cristianismo foram ensinados a eles por Epáfras. Essas verdades preciosas seriam confirmadas no coração e na vida deles, enquanto eles prosseguiam na vereda ou na jornada cristã. Contudo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9, ensina que falhar em fazer progresso na vida espiritual resulta em dúvida e perda da alegria e da bênção do Evangelho. Paulo, ele conclui sua ilustração com a frase crescendo em ações de graça. Nós também precisamos entender que faz parte do progresso da nossa vida cristã nós termos um coração grato, estarmos sempre crescendo em ações de graça. Então quando ele fala, ele não quer que os colossenses sejam frios doutrinariamente, mas que o coração deles seja cativado pelas verdades maravilhosas do Evangelho e que elas, por sua vez, transbordem. De que forma? Em louvor e ações de graças ao Senhor. Ações de graças são um antídoto maravilhoso para o veneno das falsas doutrinas. O versículo 7, ele pode ser traduzido assim: sejam como árvores, com raízes profundas, como edifícios que vão subindo firmemente, sentindo a sua presença ao redor. E sejam, pois, então, esse aprendizagem tem essa finalidade. Igualmente, ele fala firmados ou inabaláveis na fé, também transbordantes em ações de graça. É dessa forma que nós vamos crescendo. O mês de novembro nós sabemos que é o mês onde nós denominamos o mês de ações de graça. Então, que seja nesse mês que você possa edificar essa parte da sua jornada, da sua vida cristã, apenas agradecendo. Entra na presença do Senhor, agradecendo e não pedindo. Olhe para quantas coisas Deus tem trazido, suprido as suas necessidades. Se Ele tem sido suficiente e também soberano em sua vida, então nós podemos sim entender que nós precisamos ter um coração gratos, entendendo todas essas coisas preciosas, poderosas, que são nos ensinadas por meio do Espírito Santo. Nós dependemos de Deus. Jesus, ele é o pão da satisfação. Ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Então nós devemos agradecer, porque se nós estamos
andando em ordem, se estamos firmes, se estamos enraizados, se nós estamos edificados e se nós estamos sendo confirmados na fé em Cristo, então agora é tempo de nós crescermos também em ações de graça. Que Deus abençoe você e que te dê uma fé inabalável, transbordante em ações de graças. Que Deus abençoe vocês e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!